1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 ao 7. Tema: Como combater os falsos mestres. Paulo estava de viagem à Macedônia e deixou Timóteo como pastor em Éfeso, a capital da Ásia Menor. A região era dominada por uma fervorosa idolatria. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, deusa dos instintos sexuais. A imagem da deusa levava o povo a vários tipos de pecados sexuais. Além desses problemas, Timóteo teve um problema específico como pastor em Éfeso, e um desses problemas era combater os falsos mestres que usavam as escrituras de forma errada. Paulo deixou para Timóteo e para nós 3 coisas que devemos fazer para combater os falsos ensinos. Primeiro ponto do estudo: combatemos os falsos ensinos quando temos a autoridade de Cristo, versículos 1 ao 2. Primeiro, a autoridade do apóstolo Paulo, versículo 1. A autoridade veio de Deus. Segundo, o mandado de Deus. Esse termo significa uma comissão dada pelo rei. Paulo foi escolhido pelo Rei dos Reis, tinha a autoridade de Cristo. Paulo escolheu Timóteo como pastor em Éfeso e não deveria ser contestado na escolha do jovem. Timóteo foi escolhido por Paulo através das recomendações da igreja conforme Atos capítulo 16, versículo 3. Os verdadeiros crentes têm sua autoridade confirmada por Cristo e pela igreja, não necessitando de propaganda própria como os falsos mestres de Éfeso. Timóteo foi recomendado pelos irmãos a Paulo. A autoridade veio pela misericórdia. Paulo chamou Deus de nosso Salvador por ter dado seu Filho na cruz para a nossa salvação. Ele lembra Timóteo da responsabilidade que a misericórdia e a salvação nos trazem. Cristo te salvou para você trazer e guiar outros no caminho correto da salvação. Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Se levantar contra os falsos ensinos e falsas pregações é responsabilidade de todos os salvos. Veio pela esperança. Paulo diz Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo tinha Cristo como esperança de um futuro glorioso, de um reino eterno e perfeito. Ele tinha certeza da coroa que o aguardava por ser fiel a Cristo, mesmo estando perto de ser morto por amor ao Evangelho. Timóteo deveria lembrar que sua esperança é Cristo. Cristo é em nós a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Timóteo estava desanimado por ter sido rejeitado por ser um ministro jovem, e por precisar pregar contra os falsos ensinos. Por isso Paulo lembrou que Cristo é nossa esperança. Devemos manter viva esta esperança, a esperança que no céu não haverá mais pranto, nem tristeza, e que já a coroa de glória está preparada para aquele que tem Jesus como esperança do descanso e do galardão prometido, mesmo que seja necessário morrer por Cristo, como Paulo morreu decapitado. 2. As características da verdadeira autoridade. Versículo 2. Verdadeiro filho na fé. Timóteo era um verdadeiro filho espiritual nascido de novo em Jesus Cristo por meio do ministério de Paulo. Ele era um discípulo fiel de Cristo. Para ser fiel e ser salvo é necessário ter nascido de novo conforme João capítulo 3 versículos 3 a 8. Caso o discípulo fiel se torne infiel e permaneça na infidelidade, Cristo dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Não adianta você operar maravilhas no nome de Jesus sem ser verdadeiro discípulo, vai para o inferno do mesmo jeito. O novo nascimento é a primeira característica da autoridade de Cristo na vida de um crente. Graça. Aqui graça é a capacidade dada por Deus para a realização de todos os serviços cristãos. Essa graça é dada por Cristo e nós não a merecemos. É também a mesma graça que nos salva pela fé em Cristo conforme Efésios capítulo 2 versículos 8 a 9. Paulo está lembrando que Timóteo havia recebido essa capacitação conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Por isso deveria ser fiel no chamado combatendo os falsos mestres. A graça é a capacitação necessária para todos os crentes, por isso que você deve buscar a graça. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1. Os falsos mestres não têm essa capacitação, eles só têm fábulas e genealogias intermináveis. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4.
O pastor Timóteo a recebeu, por isso ele tinha a responsabilidade de combater os falsos mestres que não têm a graça de Deus na vida. Quem tem graça de Deus não precisa se preocupar se vai machucar alguém pregando a verdade da palavra de Deus. Por isso Paulo lembrou a Timóteo que ele não deveria se envergonhar da capacitação que Cristo tinha dado a ele. Jesus disse: porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Misericórdia. Misericórdia é o que os ministros de Deus mais precisam. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos capítulo 11, versículo 32. E os ministros conhecem mais a palavra de Deus, por isso seus pecados são tão escandalosos e terão maior juízo. Paulo está lembrando Timóteo de que Cristo foi misericordioso por salvar Timóteo. Por isso Timóteo deveria exercer misericórdia pregando e ensinando a verdadeira doutrina para livrar as almas do inferno. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações. Não o saberá aquele que atenta para a tua alma. Não dará ele ao homem conforme a sua obra. Provérbios capítulo 24, versículos 11 a 12. Deus condenará os que não livrarem os irmãos e irmãs da morte espiritual causada pelas falsas doutrinas. Você que conhece a verdade, não pode abrir mão da verdade por pretexto dessas desculpas que amar o irmão é esconder os seus pecados, que Cristo é amor e muitas outras desculpas. Eu digo a vocês o que está escrito em 2 João capítulo 2, versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Quem anda em Cristo não deixa os irmãos morrerem espiritualmente com as falsas doutrinas. Se você deixa seu irmão morrer nas heresias é um sinal de que você já morreu. Paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus. Sim, Timóteo deveria sentir e estar em paz com Deus o seu Pai e com o Senhor Jesus. A verdadeira paz é espiritual e é a ausência da ira de Deus na vida dos crentes, pois os ímpios permanecem debaixo dessa ira, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Timóteo deveria cumprir seu ministério em obediência a Deus, caso contrário ele choraria como Davi: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmos capítulo 6, versículo 1. Se Timóteo permanecesse na desobediência de não ir e encarar os falsos mestres, seria certo o juízo de Deus Pai: contra ti, só contra ti, pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Salmos capítulo 51, versículo 4. Nós devemos permanecer orando e vigiando para que possamos completar nossa carreira, combater as heresias e permanecer firmes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor. Esta é a parte final do versículo 2. Aqui Paulo lembra Timóteo de que somos escravos de Cristo e que Ele é o nosso Senhor. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Ele manda em nós, mas nós não mandamos nele. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não hede com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Timóteo, assim como nós, não tem mais liberdade de fazer o que nós queremos da nossa vida, pois o Senhor Jesus nos comprou e somos suas propriedades particulares, seu peculiar tesouro. Isto é o meu sangue da aliança cedilha maiúsculo A, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. O Senhor estava dando uma ordem a Timóteo: vai e combata os falsos ensinamentos.
Hoje o Senhor nos chama igualmente para lutarmos pela pureza da sã doutrina que é o Evangelho. Segundo ponto do estudo: combatemos os falsos ensinos quando os conhecemos e os corrigimos. Versículos 3 ao 4. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Timóteo teve que rogar, ou seja pedir, insistir, e teve que pedir com amor para Timóteo ir e permanecer em Éfeso, ainda que esta expressão rogar no grego possa ser traduzida como uma ordem militar de um superior para um militar inferior. Devemos ver este versículo como um pai amoroso pedindo um favor ao seu filho amado. Timóteo muito provavelmente queria continuar ajudando Paulo em suas viagens como era o seu costume. Mas Paulo estava ordenando a Timóteo: fica onde você está. Muitos crentes querem mudar de igreja, sem antes corrigir os erros que encontram nela. Quando você enxerga um erro em uma congregação, você se torna responsável por corrigir este erro, porque a você foi dado o discernimento espiritual daquele erro. Se o seu irmão pecar contra você, vai, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 15. Você jamais deve abandonar sua congregação antes de tentar corrigi-la em amor, mostrando a verdade nas Escrituras Sagradas. Enquanto você não fizer isso, você é cúmplice dos pecados dos falsos mestres e dos falsos crentes que seguem essas falsas doutrinas. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas à luz. Efésios capítulo 5, versículo 11. Caso você já tenha feito isso e os irmãos não lhes deram ouvidos. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Se não querem ouvir a verdade do Evangelho, caia fora dessa igreja e procure uma igreja séria que tenha compromisso com o Evangelho e com as ovelhas de Cristo. Para advertires a alguns, que não ensinem outra doutrina. Aqui Paulo nos diz o porquê Timóteo deveria ficar em Éfeso. Timóteo deveria alertar e repreender a alguns que estavam dividindo a igreja com os seus falsos ensinamentos. Primeiro ele deveria avisar que não deveriam ensinar outro evangelho. Os ensinos de todos devem ser comparados com os ensinos dos patriarcas, profetas, de Jesus e dos apóstolos. Tudo, quer sejam ensinos, pregações e hinos que não estiverem em conformidade com o que eles falaram e fizeram, é heresia e falso ensinamento. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Paulo não cita o nome desses mestres falsos que ele chama de alguns. Ele não fala seus nomes porque eles não deveriam ser odiados. Esses seus falsos ensinos que devem ser odiados e repreendidos. Há hoje em dia um ódio cada vez maior pelos falsos cristãos e mestres. Esse ódio não deve permanecer no nosso coração, pois Cristo ainda ama a alma deles. Ele só não ama seus pecados. Paulo, quando os chama de alguns, ele tira o foco das pessoas e o coloca em suas ações, que neste caso é ensinar outra doutrina. Paulo foi enfático que Timóteo deveria combater não as pessoas, e se seus falsos ensinamentos não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 a 21. Não devemos condená-los e sim corrigi-los com a verdade das Escrituras em amor. Não deixemos que nasça uma raiz de amargura e ódio nos nossos corações quando estivermos corrigindo os falsos mestres. Todo ensino, sermão ou hino, é obrigatório ter honra a Jesus Cristo. Tudo que tira a glória de Cristo para alguma outra coisa, pessoa ou personagem bíblico é falso. O centro das Escrituras é Cristo e ele deve ser glorificado como o principal. Eu jamais posso pregar mais sobre Abraão e nada de Cristo, ou jamais posso pregar mais sobre Paulo do que sobre Cristo. O Antigo Testamento deve ser pregado com a ajuda do Novo Testamento e vice-versa. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31.
Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. A palavra fábulas no texto grego quer dizer histórias fantasiosas. Essas fábulas eram contadas pelos judeus com o propósito de preencher alguns detalhes que as escrituras não dizem. Ou seja, eles estavam acrescentando detalhes que as escrituras não dizem, e além disso estavam acrescentando detalhes fúteis que não trazem nenhum tipo de explicação para que os seus ouvintes sejam edificados. Esses detalhes mentirosos roubavam o lugar e a glória de Cristo nas pregações e nos ensinos. Perceba que a maioria dos que negligenciam a verdade e o estudo do Evangelho procuram conjecturas e histórias para preencher a sua falta de estudo bíblico. E também tinham as genealogias que também eram muito valorizadas pelos judeus. Às vezes eram quase uma idolatria essas genealogias, que são as listas dos ancestrais dos judeus. Essas genealogias do Antigo Testamento eram distorcidas pelos falsos mestres que provavelmente eram judeus disfarçados de crentes convertidos, e essas distorções tinham o propósito de negar a Cristo como Messias e Salvador. Ponto. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, segundo Pedro capítulo 2, versículo 1. E assim eles iam colocando os crentes debaixo da lei do Antigo Testamento e negavam a Cristo como Salvador. Eles enfatizavam muito a lei, como se a lei pudesse justificar alguém para a salvação. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei serve para nos conduzir para Cristo, para que após o arrependimento verdadeiro possamos desfrutar da salvação. Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. A tradução Nova Almeida atualizada é mais clara neste versículo. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. Os falsos mestres estavam provocando discussões e debates por causa das fábulas e das genealogias. Eles estavam dividindo a igreja de Éfeso com seus ensinos que não são focados em edificar o povo de Deus para o capacitar para o serviço cristão. Esses debates causam divisões e mal-entendidos nas igrejas que eram firmadas na verdadeira doutrina. Esses falsos mestres não estavam interessados com o bem-estar espiritual da igreja, e sim com os seus próprios interesses egoístas. Por isso Paulo disse a Timóteo: não se ocupe com essas coisas, porque elas trazem mais divisões e escândalos na igreja do que a edificação dos crentes para ficarem aptos a servirem a Deus e servirem uns aos outros. Paulo quer que Timóteo fique em Éfeso, pois ele é o pastor desta igreja e ele era responsável pela saúde e bem-estar espiritual da igreja. Caso isso fosse negligenciado por Timóteo, haveria um grave castigo para Timóteo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23 versículos 1 e 2. Paulo sabia que o castigo de Deus viria para Timóteo se ele não cumprisse seu chamado de pastor. Por isso tanta ênfase e preocupação da parte de Paulo para com o chamado de Timóteo e para que Timóteo o cumprisse fielmente. Hoje você, pastor, tem tido responsabilidade com a verdadeira doutrina? Ou tem estado como Timóteo estava, parado e preso na zona de conforto? É hora de acordar desse sono e voltar a ensinar e pregar a palavra de Deus com fidelidade. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 17. Na última parte do versículo, Paulo diz: assim eu faço a agulha. O exemplo de Paulo em não discutir e debater com os falsos mestres é poderosíssimo. O exemplo é o mais importante quando se trata de ensinar a palavra de Deus. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor.
Levítico capítulo 18, versículo 5. Amados irmãos, não devemos debater com os falsos mestres nem com os nossos irmãos. O que devemos fazer está escrito na Bíblia: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito capítulo 3 versículos 10 a 11. Devemos ensinar com amor uma primeira e até mesmo uma segunda vez. Porém, depois da segunda vez que os corrigimos, devemos deixar eles de lado e não nos associarmos com esses falsos mestres. Terceiro ponto do estudo: as armas de combater contra os falsos mestres, versículos 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. A expressão ora significa neste exato momento o final do mandamento, ou seja, o objetivo da lei de Deus é o amor de um coração puro, ou seja, santo, sem segundas intenções, sem mácula ou pecado. Se nos faltasse o amor, seríamos como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Os falsos mestres tinham segundas intenções com suas heresias. Eles tinham seus propósitos egoístas de conseguir suas coisas por meio da fé de crentes que não tinham tanto conhecimento de Deus. E é assim que tem acontecido nos dias atuais. Hoje em dia temos vassouras ungidas, travesseiros ungidos, tijolos ungidos e muitas outras coisas que não estão na Bíblia e não têm respaldo nela. O coração puro ama com pureza sem segundas intenções ou propósitos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13 versículos 1 e 2. Os falsos mestres jamais possuem o amor, porque o amor é uma das características de um verdadeiro ministro do Evangelho, e os ministros falsos têm arrogância, prepotência, soberba e inveja uns dos outros. Eles fingem que amam fazendo falsas obras de amor fingido, e sem falar na falta de humildade que é característica de todo falso cristão. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 6. O amor de Cristo vence a soberba que nós podemos acabar deixando entrar no nosso coração em relação ao nosso chamado. Meus irmãos queridos, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 5. É óbvio que não devemos julgar o ministro apenas por causa de um pecado, antes ele deve ser repreendido em público como ensina as Escrituras Sagradas. O verdadeiro amor vem de um coração que é purificado pela fé em Jesus Cristo o Senhor. E de uma boa consciência. Uma boa consciência é a capacidade de fazer julgamentos corretos, discernindo o que é certo e o que é errado, o que é santo do que é profano, o que é heresia destruidora do que é verdadeira doutrina. A boa consciência vem da fé na palavra de Deus e em acreditar que as Escrituras nunca falham. Como realmente nunca falharam desde o princípio, aqueles que falham e pecam são os homens, mas a palavra de Deus nunca errou jamais. Essa boa consciência também é resultado do amor verdadeiro. Para conservar o amor santo, nosso coração deve ser purificado de todo amor pecaminoso. O amor pecaminoso é fingido, é falso, assim como o falso amor de Satanás que promete coisas que ele dá com uma mão e tira com a outra, conforme Jesus sabia em Mateus capítulo 4. A boa consciência é uma boa mente livre da culpa dos pecados, dos abomináveis pensamentos e projetos egoístas que apenas têm o objetivo de beneficiar a si próprios. Ninguém que se diz ministro da palavra, líder, pastor,
Obreiro ou obreira da casa de Deus deve esconder os seus pecados de Cristo e da igreja de Cristo, porque está escrito: aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Falsos mestres jamais confessarão que perderam a unção, que pecaram e que precisam receber o perdão de Cristo e da igreja. Antes preferem dizer que a igreja é fria, vazia e sem o Espírito Santo. É claro que existem pessoas frias e vazias de Deus, mas o mais importante é se perguntar a si mesmo: será que eu estou cheio do Espírito Santo? Porque está escrito que Jesus disse: tire primeiro a trave do seu olho e depois verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqueles que têm uma mente perturbada e ruim são os ímpios e desobedientes à palavra de Deus, pois o seu castigo nesta vida terrena é ser atormentado pelas próprias escolhas. Temos como exemplo Judas Iscariotes, que após perceber a besteira que tinha feito ao entregar Jesus para ser crucificado, se suicidou tentando se livrar da perturbação que sua alma lhe causou por ter escolhido viver no pecado. Pobre homem que teve o inferno como destino por ter traído o Filho de Deus, do nosso Deus que é um fogo consumidor. E nesta geração muita gente há que são Judas traidores de Jesus e de suas congregações. Fé não fingida. A fé não fingida vem exatamente da união do amor de um coração puro e de uma boa consciência para com Cristo. Viver uma fé não fingida é viver a santificação genuína do espírito, da alma e do corpo. A fé não fingida é não viver uma vida de uma aparência cristã. Viver pela aparência jamais será uma boa escolha, e jamais te levará ao céu, antes te levará até os infernos, pois está escrito: não há nada em oculto que não venha a ser manifesto. Nada há escondido de Deus. Você pode se esconder até mesmo dos crentes, mas de Deus e de quem Ele quiser dar a revelação sobre a sua vida, desses você não escapa. Abraão disse: não fará justiça ao juiz de toda a terra. Logo muitos cairão dos púlpitos. O Senhor está limpando a sua santa casa, que será chamada casa de oração, pois está escrito: ó juízo começa pela casa de Deus, e se começa pela casa de Deus, qual o destino dos ímpios? Ponto. O motivo principal do esfriamento espiritual de muitos crentes é a fé fingida. Os falsos mestres não são os únicos a terem uma fé fingida, pois se existem falsos mestres são graças ao público de falsos crentes que existem em muitas igrejas. É como dizem os comerciantes: se existe oferta de produto, existe quem compre. Alimento falso são os falsos ensinamentos vestidos de palavra de Deus. Esse falso alimento é bem recebido apenas para alimentar ovelhas falsas que não têm compromisso verdadeiro com o Evangelho. Mas para o rebanho que tem verdadeiro compromisso com Jesus Cristo, para estes há os pastos verdejantes do Salmo 23. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Agora Paulo nos diz que alguns se desviaram das virtudes recomendadas, que são a fé não fingida, o amor puro de um coração puro e sincero, e uma boa consciência. Eles se apartaram, se desligaram do fim do mandamento, que é o amor. Eles almejavam ser mestres da lei sem terem amor por Deus, pela palavra de Deus e pelas almas. Eles se entregaram aos debates acerca da lei e de suas heresias. Perceba que até entre os hereges existe uma divisão, pela soberba da vida. Eles esquecem que nos Salmos está escrito que o homem é vaidade e seus dias passam como uma sombra. Logo eles terão que prestar contas a Deus no juízo pelos seus debates, que não produziram nenhuma edificação para a igreja de Deus. Amados irmãos e irmãs, não é saudável para um cristão assistir ou participar de debates que se dizem cristãos. Jesus não debatia com ninguém, ele pregava a verdade porque ele é a verdade. Jesus respondia àqueles que lhe perguntavam algo acerca da verdade, mas jamais debateu com ninguém, como nós vimos. E antes de responder às perguntas, Jesus tinha discernimento espiritual para saber se a pergunta não era para lhe causar algum dano ou problema em seu ministério. Por isso Jesus jamais respondeu perguntas que pudessem antecipar a sua morte, pois as profecias diziam que ele precisava morrer numa cruz, num madeiro. Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Esses que estavam espalhando heresias na igreja de Éfeso estavam querendo se tornar mestres da lei,
Mas como eles faziam muitas distorções da palavra de Deus, eles caíam nas suas próprias artimanhas. Eles se enrolavam quando explicavam suas heresias aos irmãos quando pregavam, porque está escrito: por seus frutos os conhecereis. Porventura colheis uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 19. É pelos frutos que conhecemos quem é verdadeiro cristão ou um falso cristão. Espero que este estudo vos abençoe, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos.